mais um episódio da série Meninos e Emagrecimento, onde eu trago meninos para compartilharem suas histórias com excesso de peso e suas histórias de emagrecimento. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo. Muito obrigada, amorzinho, por ter vindo. Prazer estar aqui com a Bárbara, com vocês todos aí. Meu nome é Ricardo Tássilo, tenho 30 anos, sou advogado, jornalista, me aventuro também um pouco aí nas vidas de ator. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, tratando desse tema aqui de tamanha relevância. Acredito que o que é falado aqui ecoa aí nos lares aí do Brasil, ecoa para meninos aí Brasil afora. Acho muito importante essa visibilidade, essa plataforma que você tem dado. Desde que eu comecei o quadro, foi muito interessante que a porcentagem de público masculino aumentou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não recebo muitos comentários públicos de meninos. Eles mandam mais e-mail, direct, falando, nossa, esse vídeo me ajudou demais. Quer dizer, apesar da gente trazer isso, né, pro público, né, algumas pessoas ainda não se sentem à vontade, né, de comentar lá no meio do povo. E eu também acho que o homem, de uma certa forma, tem uma timidez mais latente em relação a certos assuntos. É o famoso tabu, né? E por isso eu acho que é tão importante esse lugar de fala, esse diálogo, porque toca e chega a lugares que talvez esse diálogo não é vivo, não é pulsante nas suas famílias, nas suas escolas, enfim, em outros lugares, né? E Ricardo, me fala de você, dessa sua história. Você sempre teve acima do peso, sempre teve problema com isso? Começou a partir de algum ponto? Eu costumo dizer que eu fui gordo por opção. Nasci de 8 meses, muito magro, era um ratinho, assim. Acho que eu nasci com 1,5 kg, 1,8 kg. Nossa! Um ratinho. E aí eu acho que eu fui tão subnutrido na gestação que eu decidi compensar o resto da vida comendo tudo que eu vi pela frente. Mas até os 5, 6 anos eu era muito magrinho. Depois eu comecei a engordar, muito próprio pela vontade de comer mesmo. Lá em casa não tinha cerceamento. E assim, eu costumo dizer que quem come bem mesmo é o pobre. Então lá em casa tinha tudo, era carne, era frango, tinha tudo, aquela mesa farta, assim. Mas você comia comida mesmo ou era mais tipo sempre industrializado? Comida mesmo. Ai, que legal, sempre isso é ótimo. Comida mesmo, nunca comi besteira, assim. Vez ou outra era um biscoito recheado, geleia de mocotó, que só da época da geleia de mocotó. Eu adorava geleia de mocotó. Eu adorava aquilo. Mas era comida mesmo, assim, era um prato, 2 pratos e tal. Ah, entendi, em quantidade também. Quantidade. E eu sempre também fiz muita atividade física. Então eu voltava da atividade física com aquela fome de dragão. Mas sempre fui gordinho, aquele gordinho, né? Tranquilo e tal, não muito gordo. E ativo. Sempre fui muito ativo. E te incomodava ser gordo? Como é que era isso pra sua autoestima? Bárbara, eu costumo dizer que eu sou um combo, né? Que é preto, gordo e viado. Então, assim, eu tenho medo que um policial militar me pare e consumar o PP, que é muita minoria. Então, assim, eu sempre tive que lidar com todas essas questões, não só do peso. O que incomodava mais as pessoas era a minha gordura. Ou pelo menos não é o primeiro depoimento que eu tenho falando isso, sabia? Pelo menos o preconceito vinha por essa porta. Travestido de conselho de saúde, né? Olha, emagrece pela sua saúde, tudo mais e tal, mas vinha por essa porta. Agora, eu nunca tive problema em ser gordo. Aliás, eu nunca tive um problema em ser quem eu sou. Mas os outros tinham tanto problema com isso, se incomodavam tanto. Cartão da Renner ninguém queria pagar. Mas eles se incomodavam tanto com isso que, a partir de um momento, esse incômodo se tornou pessoal. Mas eu sempre fui vaidoso. Insistente, né? Não fala que água... Água mole em pedra dura, uma quanto mais hora... terra que fura. E é muito triste isso porque você acaba sendo convencido do que não é. E aí vem, né? Processos de questionamento interno, processos depressivos também. Porque você começa a tentar entender o porquê que o outro não te aceita. E a gente tem essa necessidade de pertencer, né? A gente sente necessidade de ser aceito. Você sabe que a minha necessidade, muito mais de pertença, era de respeito. Porque eu ficava incomodado por que eu não era respeitado, e aí lê-se aceito, por ser quem eu sou. E por que o outro se incomoda tanto? Porque, na verdade, quando alguém se incomoda com o que você é, com o que você faz, isso diz muito mais sobre dele ele, do que sim, de você. exatamente. Do que de você. Até eu chegar nesse entendimento que o incômodo do outro pertence ao outro e não deve me atingir, não foi um processo. Pois é, pra mim também foi um processo. Foi várias temporadas de Narcos. Várias temporadas de Friends. Muita terapia. Muito Jesus. E, Ricardo, em que momento, com tudo isso acontecendo, você decidiu mudar? O que aconteceu pra você decidir mudar, decidir emagrecer, né? Então, como eu te disse,
esse incômodo era muito mais externo do que interno. Sim. Mas ainda assim, fiz todas as dietas possíveis e imaginárias, da lua, do sol, da estrela, da sereia, do macaco, tudo que me pintavam eu fazia. E chegou uma época, naquela fase de adolescência, eu fui pro judô. Acho que mamãe, afã de me fazer hétero, me colocou no judô. Não é a primeira história assim aqui. Mas, gente, o pior erro é você colocar um filho gay no judô. Tatame, todo mundo suado, aqueles corpos sarados. Me apaixonei pelo judô. Pelos motivos escusos. Naquela parte de adolescência, 12, 13 anos, para ser aceito, cumulou que desenvolvi uma gagueira nervosa. Caramba. Ainda falei assim, tem que emagrecer. Porque é preto, gordo, viado. E gago. Amor, não dá. Ai, meu Deus. Não dá. Ué, A adolescência já é difícil, assim, então... Ia ser massacrado. Fui pra fono e fui pra dieta. E tomei remédio. Com 13 anos de idade. tomou Sibutramina. Sibutramina, toda cáustica, chumbinho. Meu Que Deus, tinha cara. ali dentro, eu não sabia. Emagreci com 12 anos, 38 quilos por aí. Nossa. Depois de 2 anos... Muito engordei- novinho. Muito novinho. Fiquei assim, cada velho. Depois de 2 anos, engordei 60. Nossa, minha história com a Sibutramina fez um também foi assim. efeito... Rebote, Por- né? Porque você não pode parar de tomar, né? Parou de tomar, ferrou. Ali também, depois, hoje em dia, eu fico pensando o quão desesperador e o quão agressivo é essa ingerência social que querem ter sobre você. Minha mãe, uma mulher letrada, escolarizada, autorizou eu tomar Sibutramina com 12, 13 anos. Eu achei tão cedo. Um médico, depois desse remédio, que eu engordei 60 quilos, nunca mais eu consegui emagrecer. Nunca. Super entendo e super me identifico. Nunca mais. Eu sou outra depois da Sibutramina. E menina, parece que desencadeou um negócio. Não tomem isso, em nome de Cristo. Eu só precisava perder 20 quilos, cara. Do nada eu engordei 50 depois. porra. Gente, é muito depoimento É uma conta que falando não sobre... fecha. É, muito depoimento de gente falando que isso acontece pra você achar que isso não acontece. Então você não toma. Não toma. E aí? É pior que Herbalife, tô brincando. Engordei, não parei mais, Qual foi o seu maior peso? 198 quilos. Com quantos anos? Com 28 anos. Caramba. Com 27, 28 anos. Então, assim, 198 entre os quilos. 12 e os 28 foi efeito sanfona, né? Foi mais efeito Ganhando. guitarrada mesmo. Foi. A sanfona vai e volta, a guitarra só vai. Porque foi assim, ladeira acima. E quando foi o start? Assim, que você decidiu, preciso emagrecer. Nesse período dos 12 aos 28, eu já fazia alguns processos de tentar emagrecer e tal, sem sucesso. Porque, assim, a sanfona, ela vai e volta, né? Sim. Eu só ia. Minha mãe infartou 1 ano antes de eu operar, 1 ano e meio antes. Foi muito severo. A gente estava indo para os Estados Unidos, viajando. Ela infartou no voo. Nossa! Ficou 6 meses em coma, foi super grave. E aí, dali, eu parei e pensei, bem, eu já tinha pensado em fazer cirurgia 3 anos antes. Já tinha feito todo o processo, exame, já percorri todos os médicos do Rio. Na hora H, eu arregava. É um procedimento cirúrgico, é vazio. Procedimento cirúrgico assim. super evasivo. Não vou. Vou dar um jeito, vou assim, malhar. Só que quando você chega a 200 quilos, não tem mais jeito para dar, porque o corpo não tem mais tempo para reagir. Até porque a gente sempre acha que nunca vai chegar a 100. Aí depois, passou, nunca vou chegar a 150. Aí começa a chegar a 200, fica muito difícil, não, né? não dá mais para reagir, assim. Tanto que o start para eu operar ainda foi um fator externo. O infarto da minha mãe. Ainda assim, fui com muito medo, muito medo. Imagino. E o médico falou assim pra mim, olha, nós não temos garantia de sucesso da sua cirurgia, porque o seu peso é muito grande. Mas por isso. Mas Por isso, não tinha garantia de sucesso porque o seu peso Porque era meu peso era muito grande. Mas assim, ou você faz, ou você faz. tipo, a sua última esperança. Amor, foi a última esperança, assim. Então, assim, fiz morrendo de medo. Imagino. Mas, assim, na verdade, o meu medo maior era de morrer na sala de cirurgia. Porque tinham N fatores complicadores por conta do excesso de peso. Tanto que a minha cirurgia hoje é um case ainda que ele, enfim, palestra, leva à frente e tal. Seu antes e Porque, depois é incrível, Ricardo. é, É chocante. me sinto vitorioso não pelo emagrecimento em si, mas eu me sinto vitorioso pela coragem de tentar. A decisão da cirurgia requer cirurgia muita coragem. muita coragem. E você não controla os efeitos daquilo. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Muito errado, exatamente. É uma loteria. Hoje,
os processos cirúrgicos estão muito mais avançados. Sim. Os médicos, pelo menos aqui do Rio e São Paulo, seriedade absurda. Você lembrou onde que você fez a cirurgia? Uns 3 anos atrás. Ah, 3 anos atrás. os processos de bariátrica estão evoluindo muito rápido, porque muitas pessoas estão cada vez mais precisando. Exatamente. Né? E eu fiz uma técnica, eu fiz por robô. Eu fiz cirurgia robótica. E quando eu vi, o médico falou assim, você quer ver o robô? Eu falei assim, quero, né? Vai me operar? Era robô de montadora. Ele era tão gordo. Ele mesmo com bisturi, ele até acessa no chão. Era camada em cima de camada. Então, assim, tinha que ser por robô. Então, assim, se um robô teve que me operar, tava muito prejudicadinho. Tava muito prejudicadinho. E ele no joystick bem pleno, vendo lá naquela tela de LCD. A anestesia não pegou total. E aí? Então, demorou muito pra pegar. Caramba. Tava muito nervoso. Demorou muito pra pegar. Mas depois foi um sucesso. Uma cirurgia que era pra ter em torno de 2, 3 horas, demorou 8. Pelos fatores complicadores, né? Intubação difícil, muito gordo e tal. Nossa, mas foi um sucesso, né? Foi um Você case saiu de sucesso, bem. foi um case de sucesso. A recuperação foi ótima, a Ai, não que ser bom. aquele fator, já tinha te falado antes, Ah, sim, da diga. autofagia muscular. Como foi Eu isso? perdi 48 quilos em 3 semanas. Nossa! Gente, 3 semanas, 48 quilos. Muita E coisa. cara, eu já perdi 44 em 3 anos, então você tem uma noção. Bárbara, quando você opera, o processo do pré-operatório requer uma reeducação alimentar. Para o seu corpo entender que você está em um processo de perda e quando você operar, esse processo vai se potencializar. Eu estava tão gordo, não tinha mais condição de fazer dieta. Ou você faz, ou você faz. Ai, não deu pra fazer esse eu não pré, tive né? pré. O meu corpo não entendeu. Falou assim, poxa, há 3 semanas atrás, o seu almoço era um prato de 1,5 kg. Hoje você me dá uma gelatina de 20 ml de hora em hora, eu quero continuar comendo 1,5 kg. O meu organismo, em um processo autofágico, comeu todos os meus músculos. Caramba, no desespero, né? Porque você não tava dando comida, ele comeu o que tinha. Emagreci muito mais rápido, porque eu não tinha músculo. Perdendo muita massa muscular. Muita massa muscular. Daí eu tive um processo de paralisia momentânea, fiquei sem andar durante... Ficou sem força, Fiquei já sem comecei força a andar sem nenhuma. músculo. E aquele desespero, porque a gente não sabia o que era, detectou que era falta de força muscular, né? Eu tinha os movimentos, mas eu não tinha força para me manter em pé. Daí foi aquilo. Sopa de músculo, injeção, tá músculo feminino, tá sopa feminino. E, enfim, melhorei. Acho importante a gente dizer também essas coisas para não glamorizar a cirurgia. A cirurgia é um meio absolutamente eficaz. Para mim, hoje, é uma questão de saúde pública também. Tá Porque a super obesidade avançada. limita, né? Limita as pessoas. Limita. Às vezes as pessoas confundem, tipo, você quer combater a obesidade, aí você combate o obeso. Em vez de você colocar políticas públicas de alimentação natural, uma vida mais ativa, não. Aí você quer combater a pessoa obesa. Bárbara, fundamental falar isso, porque existe, hoje em dia, acredito que até um pouco menos, mas ainda existe, um terrorismo à pessoa gorda. Você tem que combater O que causa o que a obesidade. causa, entendeu? Nós temos que combater o mal, a doença, e não a pessoa. Não, e assim, as pessoas também não enxergam que, no escritório de advocacia, não querem um advogado obeso. Porém, não dão um horário de almoço decente para a pessoa conseguir descer, comer comida e não fast food. Sim. Não dão um horário para a pessoa sair para que a pessoa possa dormir e descansar e praticar uma atividade física. Então não adianta. Não, pelo contrário. Como é que a pessoa vai ter saúde desse jeito? As grandes empresas, por exemplo, na verdade, elas hoje não dão saúde para os seus funcionários. A gente teve agora um caso recente, tristíssimo, de uma jornalista da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, que foi demitida porque não conseguiu voltar Eu vi. ao peso original Eu vi. após esse período de É gravidez. chocante isso, cara. É muito chocante. É É muito muito chocante. chocante. E existe, sim, um preconceito contra a pessoa gorda e existe uma falta de instrumentalização, sobretudo das grandes empresas, em fornecer qualidade de vida para os seus funcionários. Por quê? Funcionário feliz, a empresa rica. Produz mais, Produz exatamente. né? As pessoas não A pensam máxima, nisso, mas né? É o máximo real. E depois disso tudo da cirurgia, depois de quanto tempo você conseguiu perder peso e começar a ter saúde para se sentir bem com você? Geralmente os médicos, pelo menos o meu, ele dava uma meta médica de uma perda de peso.
Então, assim, a minha meta é realmente perder 90 quilos num período de 3 anos. No primeiro ano, eu tive um boom, né, de 68 quilos por aí. E, geralmente, a maior perda de ganho, se a gente for fazer um disco gráfico, a maior perda de peso, né, perda de peso do gastroplastizado é no primeiro ano. E aí depois você tem que correr atrás, Sim. né, enfim. Até porque o organismo começa a se acostumar com a situação, né? Ele não vai ficar naquele susto todo o tempo, né? Exatamente. E quais são os seus cuidados hoje com você? Você Hoje. quer fazer... Porque você já perdeu muito, você ainda quer perder mais peso, você quer fazer cirurgia. Os meus cuidados hoje, basicamente, são botox, tá ligado? Faço academia e faço aula de zumba. Por quê? A academia, pra mim, ainda é um ambiente hostil. Eu encaro a academia como aparelhos nazistas para torturar pessoas. Não, e pra Então- gente ainda é foda, porque a gente é aquela pessoa que chega na academia, você vai emagrecer? Então, eu já emagreci, só que a gente emagreceu e continua gordo. Exatamente. Isso é horrível, ninguém exatamente. valoriza. E outra, na minha academia, por exemplo, eu moro na Barra da Tijuca, que é quase uma Palm Beach brasileira, né? Então, assim, pessoas com corpos sarados, Sim. né? Enfim. Lava jato, enfim. Mas, assim, pessoas honestas. Mas, enfim, não tem gordo na academia. Agora, a Zumba me ajuda muito, por quê? Porque é um lúdico, é uma diversão. Com certeza. né? Ah, tem tudo a ver com Fitness é você uma também, dança. Ricardo. Mas Tudo a ver. musculação é o sofrimento e a Zumba é aquele... É o lúdicozinho, tá? Como de tudo. Hoje você não consegue viver passa. com equilíbrio. Vivo com equilíbrio. Hoje eu consegui fazer com que o meu cérebro e o meu estômago sejam best friends forever. Então, Nossa, assim, Deus é pai. eu Isso é sei tão até difícil. onde eu posso ir, eu sei quando eu posso ir. Essa semana, por exemplo, comi menoszinho, né? Pra fazer bonitinho, aula de barba, fiz um detox, mas final de semana já vou com uma tem uma pizza. pressão quando vai gravar comigo. Essas câmeras HD, gata, não dá. Eu tive que dar uma chupada. Não sei se funcionou, mas é isso mesmo. Fim de semana, dou uma Uma curtidinha. esticadinha, curtidinha. Dia de semana, regradíssimo. Não como fora, levo comida pro trabalho, faço tudo certinho. Não bebo. Parei de beber álcool. Ah, show. E você quer fazer alguma cirurgia por conta das peles, alguma plástica, alguma Então, coisa assim? os indicativos era fazer interior, era fazer coxa, né? Interior das pernas, fazer peito, barriga, braço, me recortar, né? E eu tenho muito medo de cirurgia. Isso é ótimo. Ele É porque foi me assim, gente, não é desenhando. só... Você faz uma bariátrica, você emagrece muito, a pele fica, né? Porque a pele não volta. A pele não volta, na Por maioria mais das vezes. melanina que a gente tenha, a pele não volta, né? Acontece. Enfim, não tenho hoje a vontade de fazer plástico. Você Hoje realmente não tenho. gosta de cirurgia, não entendo. Não gosto. Então, assim, tô malhando pra dar aquele gás e tal. E tá ajudando, né? Que você falou que não Tá ajudando muito, tá ajudando muito, muito, muito. Talvez, inevitavelmente, por questões até de saúde, pele morta, excesso de pele, se prejudicar lá na frente, entra a faca numa boca. E, Ricardo, você emagreceu muito. Uhum. Você foi de 198 para 100 hoje, né? Você tem uns 77. Você consegue enxergar esse seu emagrecimento? Porque essa questão de distorção de imagem é muito comum quando a gente emagrece. Pois é. Eu não conseguia me ver com 198 quilos. Eu vi o desespero das entendi. pessoas que me amavam, amigos próximos, assim, você tá muito gordo, você tá muito gordo, muito gordo. Eu olhava no espelho, sempre fui muito vaidoso. Eu sabia que estava gordo, por quê? A Roupas. roleta do ônibus me dizia, sim. as roupas me diziam, a balança também me dizia. Mas eu olhava no espelho e falava assim, tá dando. Fazia umas composições de look que me favorecia. Ele é bom de composição de look, gente. Eu dava uma disfarçada, uma blusinha mais larga, uma calça mais justa. E ia dando truques mesmo de style. E ia levando. Então, assim, eu não tinha, quando gordo, mais gordo, essa percepção de que eu estava imenso. Até porque, assim, quando você se enxerga, meu Deus, eu estou realmente no nível absurdo, aí pede mudança. E o corpo não quer sair do estado Não de quer, conforto, né? Da não zona de quer, conforto. exatamente. Pra mim também demorou. Eu só fui emagrecer quando eu fui pra emergência. Imagina, na emergência, quando eu fui, só tinha idosos. Então, assim, aquilo ali eu precisei daquele baque também, porque senão eu ia estar até hoje pleníssimo. Maravilhoso seria se a gente não precisasse desses fatores limítrofes para Sim. despertar. Mas, infelizmente... Mas graças a Deus foi a tempo, né? Você conseguiu Foi, emagrecer a foi, tempo. graças a Deus E mesmo. hoje você tá bem? Hoje eu tô bem de saúde, bem de cabeça,
bem de corpo, então me adicione. Tá se curtindo muito, contatos aqui embaixo. Quer deixar uma mensagem pros meninos que estão assistindo a gente, que de repente estão caçando aí uma solução, por isso estão acompanhando a série? Porque assim, a série eu criei pra realmente trazer essa visão masculina, essa perspectiva masculina da questão, porque a gente vê muito mais mulheres falando sobre isso na internet, nas revistas, na televisão, né? Primeiro eu queria agradecer o espaço, agradecer essa sua iniciativa, que muito mais do que um entretenimento, é um serviço de utilidade pública. Eu tava falando aqui também para ela, aqui nos bastidores, que os homens, por si só, estão mais, não sei se tímidos, mas eles têm uma dificuldade de externar os seus sentimentos, as suas questões. Por talvez uma opressão social, né, de que o homem não chora, de que o homem não sofre, tudo mais e tal. O que eu queria dizer para você é que se ame do jeito que você é importante, você é valioso, você é fundamental, se não para alguns, para você mesmo. E o processo de mudança, ele tem que nascer de um processo de amor próprio também. Eu sei que é muito difícil. Sim, tem que vir do amor e não do ódio, né? As pessoas confundem muito isso. E não da acusação. Eu sei que é muito difícil a gente, às vezes, estar em um estágio de inconformidade corporal, enfim, social, a gente ter essa questão de amor próprio. Mas é fundamental perceber de que você é relevante, de que você é importante e de que o processo de mudança tem que perpassar pelo amor e a valorização do ser, né, do eu, né? Porque só assim esse processo de mudança vai ser genuíno. Você não pode mudar para se adequar a um namorado, a uma namorada, a se adequar a um trabalho. Você sabe, Bárbara, que quando eu advogava, eu quase não passei por um processo seletivo de uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro por ser gordo. Porque na ficha, uma das diretoras colocou assim: será que ele vai ter uma capacidade contributiva para a empresa por ser gordo? Então, assim, eu sei o quão difícil é o dono de um corpo gordo se sentir amado, se sentir valorizado numa sociedade vil, né? Mas se sinta, porque você é valorizado, porque você importa, você é importante. E que esse processo de se despertar seja pela via do amor. Porque eu acho que vai ser muito mais frutuoso e longevo, sabe? Sim. Vai durar mais. Assim. Então é isso, amorzinhos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar os contatos do Ricardo na descrição do vídeo, no comentário fixado aqui embaixo. Vocês também podem deixar observações, perguntas pra ele, né, Ricardo? A gente vai ficar de olho nos comentários. Nós temos mais episódios da série que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. E se você gostou, não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal, né? Assim que vocês fazem? Isso aí. Se inscreve aqui embaixo. Obrigada, amorzinho. Foi maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.